Como que os físicos querem achar a teoria do tudo se eles imaginam que a teoria do tudo ela vai ser uma explicação para a parte e o todo nas relações materiais, quando na verdade a teoria do tudo ela envolve a parte e o todo, mas sendo o todo a realidade metafísica e a parte a realidade material. Então é uma relação entre a realidade metafísica e física para entender a teoria do tudo. Começa por aí. Também eles procuram a teoria do tudo como se ela fosse a causa material mais profunda, quando na verdade a teoria do tudo ela não é material, ela é uma causa, ela é um sentido contrário ao funcionamento das relações materiais. Então ela vai no sentido da consequência para a causa. E esse sentido da consequência para a causa é algo metafísico, já que a realidade física funciona através da causa gerando consequência. E nesse sentido metafísico, para achar a teoria do tudo, tem que achar a causa mais profunda dentro do metafísico. Falando agora sobre, ainda dentro do assunto dos maiores erros da universidade, falando sobre economia, o maior erro dentro da economia é que, para entender a economia, ela é uma relação, tem que entender a relação entre a natureza, as necessidades básicas humanas, como por exemplo água, alimento, medicamento, matérias-primas para construir residência, meios de transporte e vestimenta. Seriam essas basicamente as necessidades básicas. E essas necessidades básicas mantêm o homem existente. E o homem existente, ele consegue gerar o dinheiro. Então, dentro do conhecimento, a gente não pode esquecer que dificilmente você consegue organizar as consequências se você não organizar a causa. Então é importante organizar a relação entre a natureza e as necessidades básicas se quiser organizar a relação entre o homem e o dinheiro. E para organizar as relações entre natureza e necessidades básicas, basicamente o que tem que ser firme numa sociedade é o direito ambiental. Então não dá para organizar a economia sem que o direito ambiental seja firme. E o que acontece nas universidades é uma visão em que a prioridade é o dinheiro. O dinheiro é prioridade principalmente dentro da teoria do conhecimento. E tratando o dinheiro como prioridade, o que enfraquece automaticamente é o direito ambiental. E a gente tem que lembrar que as relações entre o mundo físico envolvem a relação entre causa e consequência. E quando você coloca o dinheiro como causa principal, automaticamente tu está invertendo a consequência pela causa, e inverter a consequência pela causa é uma ilusão. Então a visão de economia das universidades é uma visão ilusória. Continuando sobre os maiores erros da universidade, das universidades, para entender aonde a humanidade está, é importante entender os nossos antepassados. E para entender os nossos antepassados, tem que entender o que eles queriam dizer nas suas linguagens. E antigamente, os antepassados utilizavam meios de estudo ritualístico que envolviam plantas enteógenas. Então eles percebiam a linguagem metafísica. E eles traziam essas linguagens metafísicas para os seus templos, principalmente de pedra, como por exemplo as diferentes pirâmides espalhadas pelo mundo. E para entender a inteligência que esses povos tinham, é importante entender
o significado das linguagens metafísicas. Porém, existe muitas traduções dessas linguagens como se elas fossem materialistas. Então esse é um dos erros na história e na arqueologia que vão dificultar a gente entender a história da humanidade e entender aonde aqueles homens queriam chegar, o que eles queriam dizer para as pessoas que iriam vir futuramente. Como que as universidades vão compreender o que as religiões queriam dizer, qual que é o objetivo das religiões, se elas não compreendem o que as pessoas que deram origem a essas religiões, como Buda, Mitra, Zoroastra, Cristo e outras pessoas, se elas não entendem o que essas pessoas queriam dizer. Então, a gente tem que compreender que as pessoas que deram origem às religiões, elas conseguiam alcançar os conhecimentos profundos, pois elas utilizavam suas 7 composições para raciocinar, então elas conseguiam utilizar o máximo de si como ser humano para raciocinar, e elas só conseguiam utilizar suas 7 composições porque elas passaram pelo processo em conhecer suas 7 composições. Então essas pessoas elas tinham uma visão que o princípio do conhecimento estava no passar pelo conhecer das 7 composições. E elas pregavam isso, né? Para que todas as pessoas conseguissem raciocinar melhor e conseguir atingir os conhecimentos mais profundos. Por isso que o número 7 é o mais citado nos livros religiosos antigos. Então, se a universidade não compreender o conhecer das 7 composições, que é a teoria do tudo, que é o conhecer das 7 composições em ordem, se a universidade não conhecer isso, entender isso, ela nunca vai entender o que as religiões queriam dizer, né? O maior erro que eu considero atualmente no direito é a proibição das plantas enteógenas leves, né? Principalmente a Papoula sonífera, a cannabis e a coca-mama, que eram as plantas que eram para estarem espalhadas no mundo todo, se não houvesse a proibição. E aí proibiram essas 3 plantas enteógenas, que eram de uso comum, e o que aconteceu? Criou-se uma demanda para o consumo das drogas sintéticas, porque as pessoas continuaram buscando plantas e não achavam. E isso foi impulsionado pela lei, que diz que as plantas enteógenas são iguais às drogas sintéticas, né? Como crack, heroína, metanfetamina, cocaína e, e outras drogas sintéticas aí perigosas. Então, através da lei que se criou a demanda para as drogas. E como enquanto não resolve a causa de um problema, não consegue resolver o problema de forma nítida e clara, enquanto não criou uma forma de legalidade das plantas enteógenas leves, o problema vai continuar aí e vai continuar aumentando. Outro grande problema acadêmico é a questão da medicina psicodélica, né? Para a gente trabalhar com a medicina psicodélica dentro do consultório de psiquiatria, é necessário entender que o que torna muito problemático a relação entre a pessoa e os efeitos das plantas enteógenas é o momento em que a planta enteógena tem o seu efeito mais intenso. E a gente tem que lembrar que o efeito da planta enteógena ele pressiona as camadas perceptivas,
fazendo com que a ilusão se comprima e isso faz com que a pessoa perceba a ilusão e ela tem que lidar com essa ilusão. E durante anos consumindo plantas enteógenas, existem os picos mais intensos do efeito da planta. E esses picos estão diretamente relacionados com as maiores ilusões que as pessoas têm. E essas ilusões são as que encobrem a pessoa de perceber as suas composições. No caso, as 7 composições que a pessoa tem. Uma física e as 6 composições metafísicas. E ao longo dos anos, consumindo plantas enteógenas, os picos de efeitos mais intensos dessas plantas vão exigir que a pessoa aplique uma ordem interna que vai destacar cada uma das suas composições metafísicas. E aqui no caso vai começar a pessoa percebendo a matéria, que é a sua composição física, depois ela vai ter que perceber a mente, o espírito, a vontade, a percepção, a consciência e a essência. Então, a forma de se evitar problemas dentro do consultório para análise das pessoas que estão se medicando com as plantas enteógenas é as pessoas aprenderem a destacar as suas próprias composições. Isso vai evitar os problemas durante os efeitos mais intensos das plantas enteógenas. Como trabalhar com a medicina psicodélica para tirar resultados se a metodologia do duplo cego não dá certo? Porque com duplo cego a gente não consegue compreender a variabilidade dos efeitos, já que os efeitos das plantas enteógenas eles dependem tanto do momento evolutivo metafísico que a pessoa está, quanto da intenção que essa pessoa tem. Então essas duas coisas são as principais coisas que vão moldar os efeitos das plantas enteógenas. Então, diferente do medicamento sintético comum utilizado por aí, que faz um efeito X em praticamente todas as pessoas, as plantas enteógenas elas têm uma variabilidade grande de efeitos que vão variar conforme a evolução metafísica da pessoa e conforme a intenção da pessoa durante o processo do efeito da planta. Então a forma para estudar a medicina psicodélica é através da metodologia da teoria do tudo, pois as pessoas aplicando a teoria do tudo em ordem dentro de um laboratório para estudar com as pessoas que consumiram a planta, a gente consegue pegar o relato dessas pessoas e ver as melhoras psíquicas através disso, e tanto as melhoras psíquicas quanto se as pessoas estão percebendo suas composições. E se as pessoas, conforme as pessoas vão percebendo suas composições e vão tendo melhoras psíquicas, a gente consegue tirar um resultado disso, né? E saber que a metodologia é essa mesmo. Então é basicamente isso. Não dá para estudar medicina psicodélica através do duplo cego e através das metodologias comuns das universidades. Mas a gente tem a teoria do tudo, que a gente consegue estudar com um método e um método ordenado e tirar resultados disso, né? E é isso. Se diante de um problema o sentido do conhecimento é achar a causa do problema para poder solucionar ele, e como a realidade física funciona por causa gerando consequência, então para ir sentido a causa tem que ir sentido o metafísico, e dentre tudo que existe na natureza, o que faz o homem ter contato com a realidade metafísica, que ele consegue consumir para ter contato com a realidade metafísica, são as plantas enteógenas, ou seja, elas estão numa causa bem profunda no planeta Terra. Não tem lógica a universidade não estudar as plantas enteógenas, né? Ou proibir de estudar as plantas enteógenas.